bem? Meu nome é Cris, para quem não me conhece. Para os meus alunos, eles já me conhecem, né? Hoje o vídeo nós vamos falar do PET, o PET número 1, né? Que é dessas 4, 5 semanas. E especificamente do segundo ano, pensando em fazer um link com a BNCC e com o Enem, para vocês verem aí, terem mesmo a base, que ele é todo feitinho aí, ó, para a gente estudar muito, para ir muito bem no Enem, né? E eu tô aqui de novo com o meu amigo Elmo. E Elmo? Tudo bem, Cris? Muito obrigado mais uma vez por me convidar para estar aqui no seu canal falando de filosofia, vinculando PET, Enem, BNCC. Vamos tentar socorrer esses meninos nesse ano tão difícil, né? 2021 está sendo tão complicado quanto 2020, né? Nossa Senhora, meu Deus, né? Mas coisas boas virão. E também, se o momento ele não mudar, vai ser isolamento até dezembro. Nós temos que fazer coisas boas com a ferramenta que temos, né? Então, Exatamente. é isso daí. Então, gente, é o seguinte. Na descrição do vídeo, eu vou colocar o link do PET, do segundo ano, só para quem quiser consultar mesmo, e a matriz referência do Enem. Beleza? Por quê? Qualquer concurso, né, Elmo, que for fazer, se você tem lá o seu cursinho, né? Você dá aula lá para Polícia Civil, muita coisa, não é? Sim, a gente tem o preparatório para a Polícia Penal e assim que tiver perspectiva de outros editais, a gente deve soltar também turma para Polícia Militar, Polícia Civil. Por enquanto, o edital que está mais quente é o da Polícia Penal, o antigo agente penitenciário. E tudo tem que ler o edital, né? Para ver aí o que está acontecendo. Então, o Enem, ele não difere desses concursos, né? Difere, assim, jogos vorazes, né? Porque é todo mundo quase morrendo para fazer. Mas tem que ler o edital, né? E tem que ficar sabendo de tudo que está acontecendo ali. Sem ver que mudança teve de um ano para o outro, principalmente em itens de correção para redação, ou temas que vão ser abordados dentro das matérias, as áreas de conhecimento, como elas estão sendo cobradas, isso o aluno tem que ficar sempre atento, né? Uhum. Então, gente, é necessário se preparar, né? Tem que estar preparado. Eu tive até alguns alunos, ontem, eu não sei se você também tem, que eu até sugeri assim, gente, se vocês quiserem, a gente pode tomar aula à noite. Eles, não, porque à noite tem o Enem. Então, assim, eles estão engajados mesmo, sabe? Fazendo cursinho, correndo atrás. Isso é sempre bom, né? Quando você vê que o aluno tá interessado e quer correr atrás, né? Quer perguntar, quer tirar dúvida. Sim, eu falei isso com eles também. Falei assim, gente, só tem dúvida quem está estudando. Porque se você não está estudando, você não sabe nem para ter dúvida. Então, tem que correr atrás, Exatamente. né? E para estudar bastante, você tem que se munir de informações, de bases e correr atrás. E lembrei agora do gato lá da Alice, né? Que ela quer sair do país e aí ela pergunta: ai, mas qual caminho que eu tenho que ir? Aí ele, mas para onde você quer ir? Aí ela, não sei. Aí, então, tanto faz qual caminho, qual caminho que você vai tomar. Então, para você ir no caminho correto, você tem que ter informação. Senão, pode ir para qualquer lugar, Para né? quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Isso. Então, assim, a gente tem que saber mesmo, ter em mente. E aí a gente só consegue decidir após ter informação e buscar saber, né? Lembro, Igual busque você lembra conhecimento. eu não consigo falar isso sem lembrar. Você lembra do ET Bilu? Muito bom, né? Então, gente, busca conhecimento. Lembre do ET Bilu, né? Se os meninos não sabem, busque o meme do ET Bilu. Se eu achar o meme, eu vou fazer uma edição e vou colocar o meme aqui para vocês verem. Muito bom, gente. ET Bilu é lenda. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Então, aqui, ó. Eu vou colocar no link, na descrição do vídeo, o link da matriz referência. Então, vamos lá. Eu anotei aqui a questão do PET, o título, né, das semanas. Então, por exemplo, na semana 1, né, distinguir racionalidade, crença, opinião e ciência. Gente, tem que saber as diferenças aqui.
Eu gosto muito de brincar com os meninos. Crença não se discute, tá, gente? Então, assim, a base da crença é o quê? É a crença, né? Então, ela diferencia-se da ciência. E você precisa saber disso. É uma matriz, o Enem, ele faz uma relação com a BNCC, né? Então, eu até coloquei aqui, ó, que é a área 1, que eu até especifiquei da matriz H4. Você tá com ela aí, Elmo? Sim, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura, né? Que é quando o sujeito consegue distinguir fato de opinião, e esse fato pode ser analisado de inúmeras perspectivas, pode ser analisado da geografia, da biologia, da sociologia, da filosofia, e a partir daí o aluno consegue realmente ter uma opinião, porém pautada em algo racional, que é exatamente a ciência, que é exatamente uma análise mais lógica daquilo que está sendo analisado, que está sendo verificado, né? A ciência, ela consegue replicar, né? Se eu tenho tal receita para tal remédio, eu vou replicá-lo, né? Se eu falo que o fígado produz tal substância, eu consigo replicar isso para todos os fígados, né, humanos aí. Sim, pela aquela metodologia que desde o Aristóteles a gente utiliza, né, da indução, analisar casos particulares para chegar numa conclusão geral, né? Isso. Então, assim, a crença, o senso comum não vai usar isso, né? Não, né? de forma alguma. O senso comum é, nossa, meu cotovelo tá doendo, vai chover, né? É assim. Às vezes a gente acerta, às vezes acerta. Eu tenho superstição que eu sou agarrada nela, gente. Não é errado ter, tá? Mas você tem que saber, é superstição. Sim, tá? verdade. Eu sou chata. Então vamos lá. Semana 2. Relacionar fato, observação e teoria. Tem um pezinho na área 1, claro. E aí eu coloquei também essa área 3. Tá com ela aí para a gente ir para ler, para me ajudar aqui? Área 3, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas associando aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Observação e teoria. Então, é isso que você falou. Tá linkado em várias disciplinas. Às vezes, a gente não consegue separar. Tipo, isso aqui é filosofia. Não, né? Ainda mais na Grécia Antiga, que todos os filósofos são matemáticos, né? Falou, música é matemática, né? Na Grécia Antiga. Então, às vezes, não tem como separar. Tá? Então, aqui vai estar dentro de movimento social, vai estar dentro de revoluções históricas. Sim. Até revoluções, eu vou falar assim, nas ciências da natureza, né? Por quê? Porque para você fazer uma teoria, você tem que ser um pensador. Uhum. Você tem que ter o admirar filosófico, né? Sim, partir de um problema, né, que está ali colocado, posto, e depois desse problema, uma proposta ali de solução, de intervenção, a partir de hipóteses, experimentações, até alcançar a conclusão que vai virar uma lei científica e compor ali o campo das teorias, né? E em filosofia a gente consegue vincular isso com as ciências da natureza, especialmente ali física, química, biologia, né? Em alguns casos a gente pode até esticar essa lista um pouco com medicina, né? Às vezes com a farmácia e tudo mais. Todo cientista, né, para ele chegar no fato ali científico, ele partiu de uma crença dele. Será que isso é isso, é isso? E aí ele foi, né, corroborar aquilo que ele pensou. Então, sim, o Pet traz isso bem quando cita o Rubem Alves, né? Sobre o cientista ser neutro, né? O cientista não ter nenhum tipo de contágio ali por interesses pessoais ou institucionais, que é o que a área 3 está cobrando aí na relação das instituições. Quem financia uma pesquisa científica? Quem banca um laboratório? Tem qual interesse? Mera e simplesmente salvar a humanidade ou talvez tenha algum outro objetivo escondido, né?
Aí a gente entra na indústria cultural também, né? Essa indústria do capitalismo, né? E aí? Né? É igual aquelas, gente, eu vou ter que comentar, né, sobre teoria da conspiração. Não fique acreditando nas teorias, não. Mas aquela questão assim, já acharam a cura do câncer, só que o câncer dá dinheiro pra... Gente, né? Então, assim, tem coisas que é teoria da conspiração. E é né? isso Que é que muito... o PET ensina a fazer, Cris. O PET ele está propondo que o aluno questione, né? Que o aluno se coloque numa condição de eu devo realmente acreditar cegamente em tudo que é propagado, inclusive pela própria ciência. O cientista alcançou um grau de infalibilidade, ou talvez de perfectibilidade, de ser aquele sujeito do que está Popper, né? acima do bem e do mal. Não é bem assim, né? Então, a gente perguntar os porquês também é importante. É muito importante. Não basta a gente seguir o baile da vida, não, né? Vocês estão só seguindo o baile da vida e esquecendo de, pensar, né? Igual eu falo, você quer seguir o baile da vida? Siga de forma consciente. Pense, delibere e fala, eu vou seguir o baile dessa vez, tá? Mas de forma consciente, não de forma inconsciente. Então, vamos lá. Semana 3. Confrontar a racionalidade filosófica e a racionalidade científica. Porque mesmo que a filosofia seja, né, ciências humanas, ainda não tem aquela... eu vou falar universalidade científica. Porque, às vezes, eu tenho uma teoria filosófica, eu consigo colocar uma base, um método, e o Elmo pode pensar sobre o mesmo problema diferente e colocar o método dele, né? Então, tem essa diferença. Aí São tá as falando... correntes filosóficas, né? Isso, né? Então, ali, através de suas rupturas e continuidades. Eu linkei isso também nessas duas áreas que nós falamos, a área 1 e a área 3, até pelos movimentos sociais, que eu sou apaixonada com movimentos sociais, adoro, né? Porque, assim, nós não teríamos o hoje se não fossem os movimentos do passado. E os movimentos de hoje, eles vão mudar o amanhã, né? Então, para mim, é muito importante. Então, a gente rompe e continua com algumas coisas, com algumas teorias, com algumas correntes, com alguns pensamentos, né? Então, hoje, vou falar, por exemplo, sobre falas que são racistas. Às vezes, você não é racista, só que a sua fala é uma fala que vem de uma cultura antiga, que é uma cultura escravista, racista. Então, hoje, a gente tem essa consciência e a gente corta esse tipo de fala, né? Nossa, a situação tá preta. Nossa, faça serviço de branco. Gente, quando fala isso, o sangue chega a ferver. Não fala isso perto de mim, não. Só se você for uma vovozinha de 80 anos, que aí eu não vou brigar com a senhorinha. Mas fora isso, né? Com a minha avó, eu já tentei, né? Falar com ela, mas assim, ela ficou muito abalada quando eu conversei. Ela já até morreu, tadinha. Ela ficou abalada. Você mas, tentou assim, mudar o pensamento dela nisso aí? eu tentei, porque tipo, eu tentei mostrar para ela que a fala dela foi uma fala que tem uma base histórica racista. E ela não aceitou, e ela achou que eu estava ofendendo ela, chamando ela de racista. Minha Aí avó não entra era. a crença, né? A opinião, né? Isso. E minha avó, ela não era racista consciente. Ela era aquela racista estrutural, né? E ela é muito inconsciente, velado. Para você ter uma ideia, ela chegou para mim, estava contando um caso de uma moça boa lá da igreja. Uma moça maravilhosa. Nossa, Cris, você tem que ver o tanto que ela é boa. E eu interessada na história da amiga dela. E eu virei para ela e falei assim, fulana, você é tão boa, mas tão boa, e por dentro você é branca. Nessa hora, meu cérebro deu tela azul. Aí eu falei assim, vó, ela é negra. É minha avó. É. Aí eu, vó do céu, a senhora não pode falar isso. E aí eu fui tentar explicar, ela ficou com muita raiva. Ela falou assim, ela gostou muito do elogio. Com certeza ela ficou sem graça, né? Por conta disso. Claro, ela respeitou a idade da minha avó. Foi isso.
né? A gente chegou nesse ponto agora dessa ruptura com esse pensamento, né, de reproduzir sabedorias populares que às vezes são preconceituosas, né, e muitas vezes são preconceituosas, e até inconscientemente. Essa nova safra que está surgindo aí, essa nova geração, principalmente a geração Z, né, os nascidos ali nos anos 2000, 2010, vão fazer essa ruptura completa com o machismo, né, com o próprio racismo. O perigo, e aí entra a filosofia, né, para a gente tentar contextualizar e questionar, o perigo é a cultura do cancelamento, que é o que está rolando agora, né? A pessoa não saber pontuar ali o erro do outro sem aniquilar e anular o outro, né? Porque aí é aquela questão de Foucault, que ele fala naquele livro Vigiar e Punir, que quando você está vendo aquele sufrágio, aquela pessoa sendo castigada e aplaudindo, você se iguala àquela pessoa. Então, quando eu estou gostando daquela pessoa sofrendo, eu estou equiparando. O Black Mirror também fez um episódio assim. Você lembra o episódio da abelha? Da abelha... Que a abelha entrava e matava as pessoas? Sim, e sim. Tinha hashtag morte a fulano? Sim, verdade. Não vou dar spoiler, mas é isso, né? O final é surpreendente, gente, assiste. Sim, a série é sensacional. E dá para a gente fazer outras análises aí nessas áreas aí que você está citando, para a gente abordar com o Enem, quando se diz respeito à crença, à opinião, né, e chega nesse nível de tentar corrigir e romper com saberes do passado. Eu não sei se você lembra daquele texto do Contardo Caligares, A Turba do Pega e Lincha. Ele cita o caso da menina Isabela Nardoni, que foi jogada do prédio e tal, e que formou-se uma multidão, né, no dia que falaram que a vizinhança ficou sabendo do crime, a multidão começou a cercar o prédio querendo linchar, né, os culpados ali. E aí ele faz uma reflexão, olha, será que entre aquelas pessoas que estão ali tentando linchar e gritar bandidos, assassinos e tudo mais, não existem pessoas que também batem em seus filhos, que também maltratam seus filhos, ou que queriam até matar os filhos, mas que, por terem aquele momento ali como um expurgo, né, como um momento não sou eu o criminoso, é ele, é ela. É isso que a gente pode refletir, que nesses momentos de cancelamento, a pessoa busca transferir o que tem de ruim nela para aquele outro que está sendo cancelado, né? Isso. Eu acho que quando você cancela, diz mais sobre você do que da outra pessoa, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que não tem que cancelar, tem que conversar com a pessoa, tem que entender a pessoa. Inclusive, esse assunto que a gente chegou é até bacana, porque dia 7 de abril, eu trabalhei com os meus meninos, bullying, porque foi o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência na Escola, dia 7 de abril. Então, essa questão de cancelamento, de usar a tecnologia, de expor o outro que tem uma opinião diferente da sua, não é mimimi, né? Quando a pessoa sofre. Pode ser considerado até um bullying mesmo. Né? Sim. Então, assim, é complicado. Então, a filosofia eu acho que é uma matéria maravilhosa, assim como a sociologia, para despertar esse olhar. Porque a gente deixa muita coisa invisível no mundo. A desigualdade social ela é invisível, ela é normal crianças morrerem de fome, é normal pessoas morrerem de frio na rua. Sim. Né? É normal. Então a gente deixa as coisas invisíveis, normaliza coisas que não deveriam ser normalizadas. Por isso que eu gosto muito, gente, de humanas, todo mundo sabe, né? Porque tem que gostar muito para trabalhar com isso. Mais um dos temas que o Pet abordou é essa banalização e essa normalização que você citou aí. No caso, a tentativa foi lá no século XX da ideia da teoria da eugenia, né? Que o Hitler tentou tomar como um pressuposto de que haveria uma hierarquia entre as etnias, né, entre as raças,
e exterminar aqueles que estão na base da pirâmide para que uma supremacia prevalecesse, né? A supremacia branca ali, no caso. E é triste que até hoje nós temos adeptos dessa teoria, mesmo sabendo que ela já foi completamente superada, né? Eu não, eu fico, vou falar assim, embasbacada, né? Com a teoria lá do branqueamento da população que aconteceu aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi em 1920 e poucos, não foi? Sim, exatamente no início do século XX. Para mim, 1920 e poucos, gente, Foi foi ontem, né? ontem. Foi ontem. Então é um absurdo ontem isso ter acontecido. E é um absurdo hoje legitimarmos esse tipo de atitude. Uhum. Então, gente, tem que cortar, não pode aplaudir, não. Ou ficar omisso. É igual eu falo com os meninos: você não vai brigar com ninguém na rua, mas proteja a pessoa. Tome partido. Porque senão você também está fazendo parte daquilo dali. Não é para cancelar, não, mas é para ajudar a pessoa que está sendo oprimida. Isso é muito importante. Na escola, eu ajudei uma amiga minha, que ela se sentia oprimida, e até hoje ela fala disso, você acredita? Até hoje ela lembra disso. Isso é bom, até né? hoje ela lembra. Muito bom. Porque não Então, adianta a gente só ficar no âmbito do discurso, né? De falar para os alunos sobre, né? Se a atitude não está alinhada ali com o discurso, né? nós somos o exemplo. Igual eu falei com os meninos também essa semana. Não lembro por que eu falei isso com eles, mas eu tô assim, imagina, gente, tô fazendo uma entrevista de emprego. Que eu tava falando sobre uso de redes sociais. E aí é para ensino religioso. Então eu falo, não, eu sou uma pessoa muito tranquila. Aí a pessoa entra no meu stories lá do Instagram e tá lá, cheiro de perfume bom, tá na gaiola. E aí o fogo pegando lá. E eu vou assim, não, nem saio, né? Imagina, eu tenho que ser condizente com a minha fala. Né? Professor tem vida particular, mas eu tenho que ser condizente com a minha fala, né? É igual aquele meme, enfim, a hipocrisia. É sensacional. Então, aqui, ó. Aí, nós entramos na última semana, que é a 4 e a 5, que estão unidas. Relacionar fato e verdade. Claro, porque hoje está no Zap, é verdade. Hoje é Zap e verdade, né? É realidade e verdade. E perceber as diferentes dimensões do problema da verdade. Coloquei também nessa área 3 nossa, que nós já estamos debatendo, né? Então, assim, a verdade, ela é um problema. Quando a gente fala problema, não quer dizer que é um empecilho, que é algo que deva ser estudado, né? Que deva ser questionado, deva ser verificado. Deve ser, né? Verificado. E aí, que era assim, eu vou fazer uma edição não, aqui, é o método, não sei o quê. E aí, não, a gente tem que duvidar de tudo. Aí, 2020, aí tá assim, tá no Zap, é verdade. Minha tia Marlene não mente. É, mais ou menos isso mesmo. E a gente chegou nesse raciocínio aí de que tá no WhatsApp é verdade por conta de uma certa preguiça de querer investigar, né? De querer confrontar uma informação que você suspeita que seja falsa, mas talvez por você estar ali, realmente eu já tinha pensado nisso, eu já acreditei em algo parecido, então é verdade. Aquela tentativa de confirmar a sua opinião com uma base, né, talvez não muito sustentável ali, que é a fake news, né? Por isso que elas propagam, né? E você falou tudo, é preguiça de pensar. Hoje eu pego meu celular, baixo um aplicativo para ele me lembrar de beber água. Então, ou seja, o cérebro, ele não está nem funcionando para você beber água. E olha que água o corpo avisa, assim, tô com sede. E não. Sim. Aí eu preciso de aplicativo para tudo isso. Então, é o que vai aparecer no patch do terceiro ano, né? Que a gente não vai abordar agora, mas como que a razão instrumental ela pode também servir como um mecanismo de domínio, né? De manipulação, né? É isso daí, tem mesmo, né? E no próximo vídeo a gente fala sobre o patch do terceiro ano, semana que vem a gente grava. E é isso mesmo, nós somos joguetes, né? Nós somos ferramentas do mundo aí.
né? Vou falar do sistema. Não vou nem falar do sistema capitalista, não, porque eu não gosto de colocar o capitalismo como vilão, não. Porque quem alimenta somos nós. E Né? antes do sistema capitalista já acontecia esse tipo de manipulação, ou esse tipo de instrumentalização do ser humano. Foi assim na modernidade, foi assim na Idade Média, era assim na Antiguidade. Então, o capitalismo ele apenas soube, talvez, melhorar, adaptar algumas coisas que já funcionavam. Né? Ele foi esperto. Ele viu como que o mundo é, então falou assim, eu vou me alimentar disso daí, né? E seguiu o baile, ele foi esperto. Então, Sim. assim, todas essas semanas do PET 1, vai até que número é? O meu 1? As semanas? Não, o PET, esse daqui é o primeiro. São 5 Isso, semanas. a previsão é que a gente tenha 4 PETs no total, né, um para cada bimestre, e que, em média, a gente tenha de 4 a 5 semanas por PET. Não sabemos ainda se nesse ano nós teremos um PET avaliativo, igual no ano passado, porque está ficando a critério das escolas elaborar o seu método avaliativo, né? Então, Entendi. tem escola que vai fazer prova, tem escola que vai fazer trabalho, tem escola que vai fazer algum tipo de apresentação virtual, então isso ainda nós não temos uma informação sobre PET exclusivamente avaliativo. E eu suspeito que tenha, eu acho que vai ter. Deve ter, né? Deve ter. Nem que seja, eu não queria falar simplório, eu queria falar assim, bem objetivo, né? Mas deve ter. Então, gente, todos são pensados olhando essa matriz de referência da BNCC. O Enem, ele olha a BNCC. O PET, ele olha a BNCC também. Então, você tem que saber estudar, né? Às vezes, você está estudando 12 horas por dia e não está sendo efetivo, porque você está mais perdido que segue em tiroteio, né? Às vezes eu me sinto assim, mais perdida que segue em tiroteio. Mas, né? Então, respira e saiba lidar com a situação, saiba usar as ferramentas que nós temos, tá? O lado bom é que o PET vem apresentando no início, né, de cada semana, qual eixo temático ele recortou, qual é o objetivo, quais são as habilidades que o aluno vai desempenhar fazendo aquelas atividades, né, ele recorta tudo, ainda põe a interdisciplinaridade para o aluno enxergar na hora que está lendo, nesse PET especificamente, o professor de filosofia está abordando assuntos que também fazem sentido para biologia, para sociologia, para geografia. Então, você pode casar aí os estudos, né, ao terminar, por exemplo, a análise do PET daquela semana. O que tem a ver com biologia esse assunto? Aí você já vai lá para o PET de biologia e consegue assimilar melhor aquele assunto, né, aquele conteúdo. É isso mesmo, está muito organizadinho. Tá bom mesmo. Até pra gente, né? Para eu falar, já vou conseguir linkar aqui, né? Até para fazer essa parceria, né? Com as outras disciplinas. Isso é muito importante. Melhorou bastante do ano passado para esse ano. Aprimorando, né? Porque ano passado foi de um dia para o outro. Cada semana falando de um tema, uma semana era racionalismo e empirismo, na outra já tinha indústria cultural, uma outra semana já era um PET falando de arte, isso dentro do mesmo PET, então ficava muito, muito mal construído. Esse a gente tem, o recorte, primeira semana fazendo uma análise sobre o que é filosofia, depois da segunda à quinta semana falando especificamente sobre ciência, sobre o método científico e, né, dentro da ciência e o método científico, opinião, crença, verdade, tudo isso sendo trabalhado com calma, né? Sim, e tá bem, e o gancho tá até muito visível, né? Uma semana na outra, né? O que ele está usando tá bem visível, tá muito bom. Outra coisa que eu esqueci também de citar, que é importante, peguei a BNCC, mas eu não estou conseguindo ver claramente tal coisa. Ali está bem geral. Então, você tem que ver nas entrelinhas e realmente lê-la toda, caso você queira, tá, gente? Não tem necessidade. Estou falando assim, pode olhar ali os objetivos e ver. Realmente, o material está feito para o nosso estudo pensando
no que o Enem vai cobrar mesmo. Dentro da BNCC tem aqueles recortes, né, com as habilidades específicas em cada área, e aí eles colocam lá quadrinhos e os códigos, né, de cada habilidade. Aí tem lá, por exemplo, para ilustrar, entre as habilidades das ciências humanas, na competência específica 4, tá lá, identificar e analisar relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das transformações técnicas, tecnológicas, informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços e contextos. Olha o tamanho dessa habilidade. Isso não é uma coisa só, né? Esses PETs que a gente está analisando, segundo e terceiro ano, aqui a gente já identifica pelo menos uma habilidade que está sendo abordada nesse PET do segundo ano, que é identificar e analisar as relações entre sujeitos, no caso aí, entre pessoas, grupos, quando a gente coloca aí pessoas dentro do grupo religioso, grupo científico, classe social, né, das transformações técnicas que você falou, das rupturas que a sociedade vai fazendo, os avanços que a gente vai alcançando. Então, tem que ler com tranquilidade essas habilidades para enxergar na matriz do Enem o que está sendo cobrado da BNCC. É algo que nós devemos fazer para facilitar a vida dos alunos, mas que os alunos também podem fazer, né? Sim, não, eu tenho a BNCC impressa aqui, toda hora eu olho para fazer planejamento de aula, tem que saber, né, gente? Não é fazer planejamento de aula para os cocos e não colocar qualquer coisa. Tem que saber, tem que ter referência. Assim como nós temos que ter, o aluno ele tem que ter uma referência para ele estudar também. E nós somos intermediários nisso daí, né? Então, a gente entende e mostra para o aluno, mas nada impede dele andar o quilômetro extra também, né? Porque é necessário. Bacana é que, no caso da matriz de referência do Enem, eles já sintetizaram tudo da BNCC. Então, quer um conteúdo mais direto para saber o que estudar e como estudar, vai na matriz do próprio Enem. Deixa a BNCC para uma consulta, né? Para se caso bater uma dúvida. É excelente isso. Então, para finalizar, você quer falar mais alguma coisa? Não, só recomendar que sobre esses assuntos do PET, se a pessoa quiser aprofundar mais, além do PET, eu coloquei no meu canal lá, Elmo Júnior Filosofia, os vídeos explicando texto por texto, resolvendo as atividades, tem vídeo resumido lá sobre o PET, quem quiser tirar dúvida pode mandar mensagem para você, para mim, quem não conseguiu entender o que essa atividade está cobrando, qual o objetivo, né? Pode enviar mensagem que a gente está sempre aberto a ajudar, né? Ótimo. Eu vou colocar aqui na descrição, gente, a matriz, o PET, e aí eu coloco o canal do Elmo também, para todo mundo ir lá, porque eu acho muito bom. Tem que buscar mesmo, tem que assistir vídeo mesmo e correr atrás. Senão, não vai para lugar nenhum, né? Vai estar estagnado, né? Parado, né? Gente, então, muito obrigada, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau.